dia. Eu vou projetar alguns quadros com as principais conclusões deste levantamento que a FEDPROF levou a cabo. Como já foi dito, este questionário teve o objetivo, tinha como objetivo acompanhar no terreno a concretização dos designados planos de recuperação das aprendizagens. Foi um questionário que a FEDPROF elaborou e que enviou para todas as escolas não agrupadas e agrupamentos de escolas do continente e que foi respondido por 114 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Como se pode ver ali naquele queijo que está ali projetado, a relação entre as escolas não agrupadas e os agrupamentos é de 92% agrupamentos, 7,9% de escolas não agrupadas. Este universo de respostas, uma das coisas que temos que sublinhar é que não corresponde a uma amostra pré-determinada e, portanto, os resultados da análise que fazemos não podem ser generalizados ao conjunto de todas as escolas. No entanto, como já foi dito, é um universo de respostas que nós consideramos que é relevante, por um lado porque o número é significativo, mas não só, porque também a diversidade que caracteriza as respostas é muito a mesma que caracteriza também o nosso sistema escolar. E, portanto, eu dizia, dos 114 agrupamentos e escolas não agrupadas, 105 são agrupamentos, 9 são escolas não agrupadas. Destas são as não agrupadas. Temos escolas secundárias 6,1%, há uma escola básica e secundária e uma escola artística, e 17 das escolas que responderam, os agrupamentos que responderam, são territórios educativos de intervenção prioritária. A nível geográfico, há pouco mais já referiu isso, nós temos respostas de todos os distritos do país, portanto, dos 18 distritos do país e de também 79 concelhos. Os níveis de educação e ensino, podemos ver por este gráfico que há 103 agrupamentos de escolas que integram a educação pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, 104 o segundo ciclo, 105 o terceiro ciclo, 64 o ensino secundário, 55 o ensino profissional e 14 o ensino artístico especializado. Dos respondentes ao inquérito, a grande maioria, são diretores, 78 são diretores, 30 são membros da equipa da direção e os restantes são 4 membros do Conselho Pedagógico e um coordenador do grupo de trabalho interno. A FEDPROF destaca 5 notas principais da análise às respostas destes questionários. A primeira é que 80% dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, das 114 que responderam ao inquérito, portanto 91, dizem que sim, que têm um plano para a recuperação das aprendizagens integrado no plano Escola Mais 21-23. Os 5% que dizem que não elaboraram, porque há um grupo ainda, como se vê aí, de 14% que dizem que não têm, mas está em fase de elaboração, e há 5% que dizem não, nós não temos, não elaboramos plano. E esses justificam essa opção com 2 motivos. Por um lado, por falta de expectativas de vir a obter uma resposta positiva, e por outro lado, por não terem sentido necessidade de mais recursos. Mas, como digo, é um número muito pequeno de escolas. O que vimos também e perguntamos é quando é que os planos foram aprovados. E aí constatamos que apenas 25%, em 25% dos casos, a aprovação teve lugar no final do ano letivo anterior. O que, convenhamos, para um processo que fosse devidamente planificado, isso teria que acontecer antes do início deste ano letivo, para que pudesse ser posto em concretização no início deste ano letivo. A segunda nota, portanto, estas são algumas notas, alguns dados da caracterização do universo das respostas.
segunda nota. A esmagadora maioria dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, 89%, respondem que não tiveram reforço de crédito horário relativamente ao ano anterior, como se vê ali, e nem reforço do crédito horário, nem reforço ao nível da contratação do pessoal docente. Neste caso, 83%. Isto, só por si, desmente qualquer intenção séria por parte do Ministério da Educação de investir na recuperação das aprendizagens dos alunos. Porque, evidentemente, como se disse, se o que se pretendia era ter um plano de recuperação que viesse compensar as perdas que aconteceram nos 2 últimos anos, isso teria que corresponder a uma acréscimo de recursos. Mesmo as escolas que dizem, os diretores que dizem que tiveram acréscimo de recursos docentes, e são 17%, quando se lhes pergunta, explicite a dimensão desse recurso, qual é a dimensão desse recurso, dizem que, na maior parte dos casos, como se viu ali, esse acréscimo foi de um docente. Num caso, um docente do primeiro ciclo, outro, um docente do grupo 230, um docente de educação especial, havendo apenas um caso em que se diz que teve reforço de 2 docentes do primeiro ciclo. Ora, isto é manifestamente insuficiente. O resto que vem ali, de algum reforço, decorre do crédito de horas, que, como se viu no ponto anterior, foi também muito diminuto, não é? Por exemplo, há aí situações em que a escola teve 8 horas de crédito por turno em vez de 7 horas, e outras situações assim. A terceira nota que queríamos sublinhar tem a ver com uma pergunta que fizemos e que é: foi dada autorização para recrutar outros recursos humanos, para além do crédito de horas e dos recursos docentes, puderam contratar outros técnicos especializados noutras áreas? E aqui 55% dos diretores responde que sim. Portanto, a maioria das respostas é positiva. Só que também, quando se pergunta se respondeu sim, explicite a dimensão desse reforço, aquilo que vemos é que, em 2 casos, a dimensão desse reforço foi mais meio horário de psicologia. Na maioria dos casos, o que é referido 25 vezes, portanto é a resposta mais recorrente, houve possibilidade de contratar mais um técnico. Sendo que este técnico é, na grande maioria dos casos, um psicólogo, mas é também, noutras situações, um assistente social, um terapeuta da fala, um educador social, um animador sociocultural, um formador de teatro, um mediador social ou um técnico de informática. Há 11 diretores que dizem que puderam contratar mais 2 técnicos, e, portanto, aqui combinações de um psicólogo e um terapeuta da fala, um psicólogo e um assistente social, um psicólogo e um educador social, enfim, um técnico de informática e uma mediadora, etc. Há 2 que dizem que puderam contratar mais 3, há 2 que dizem que puderam contratar mais 4 e apenas um que diz que puderam contratar mais 5. Chama a atenção que mesmo muitos destes casos que são referidos, aquilo que é dito pelos diretores é que essas contratações tiveram lugar ao abrigo de outros planos, do Plano de Desenvolvimento Pessoal e Comunitário ou do Plano Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar e não do Plano Escola Mais 21-23. Portanto, há várias referências a dizer que estas contratações são, por assim dizer, renovações de contratos que já existiam em anos anteriores. Volto a sublinhar a ideia de que não há aqui propriamente um acréscimo de recursos. E se tivermos em conta a dimensão dos mega-agrupamentos e a complexidade dos problemas que os caracteriza, facilmente se constata que mesmo esta contratação extraordinária de técnicos especializados é residual e manifestamente insuficiente. Quarta nota. À pergunta: que medidas foram propostas à tutela por essa escola-agrupamento no âmbito do plano de recuperação das aprendizagens e não foram atendidas? Há aqui uma circunstância interessante a registar, é que há um número significativo de escolas e agrupamentos, 32, corresponde a 28%,
que diz que não apresentou nenhumas propostas à tutela no âmbito deste plano Escola Mais. E quando justificando porque é que não apresentaram, invocam outra vez, lá está, dois tipos de razões. Um deles é a falta de expectativa de obter uma resposta positiva, e eu cito o que é dito por um diretor: foi afirmado numa videoconferência com o MEE que não existiriam reforços de meios, e um outro por considerarem desajustado o momento em que esta discussão foi lançada. E cito também outra resposta: a data de lançamento do Plano 21-23, que foi julho de 2021, sobreposta com a data de lançamento do ano letivo, não permitiu à escola ponderar as medidas mais coerentes com a dinâmica do funcionamento da escola e das necessidades dos alunos, envolvendo todos os docentes nessa reflexão no final do mês de julho. Portanto, esta é a justificação que foi dada. Mas há um conjunto significativo de agrupamentos e escolas que dizem: sim senhor, nós apresentamos propostas ao governo que não foram entendidas. Então, destas relevam o reforço do crédito horário e de recursos humanos, coadjuvações, desdobramento de turmas, complemento de horários, apoio tutorial específico, mais docentes de educação especial, mais apoios para alunos com dificuldades de aprendizagem, designadamente alunos com necessidades educativas especiais, oficinas, aulas de recuperação de disciplinas onde os alunos não obtiveram sucesso, mesmo tendo transitado o ano, e haverá muitos casos destes, oficinas de escrita, de leitura, turmas mais pequenas. Portanto, há uma série de propostas que foram apresentadas pelas escolas e que não tiveram respostas positivas. Eu ponho a confirmar, porque a FENPROF desde o início disse que, muito provavelmente, o que estava perspectivado neste plano de recuperação, que eram intenções demasiado genéricas, não permitiriam responder às necessidades concretas que as escolas identificassem. Uma última nota que queremos sublinhar: nós perguntamos também que medidas considera determinantes para a promoção do sucesso educativo dos alunos no contexto atual. E aqui são 5 questões que colocamos e os resultados são os seguintes. Há 82% que referem a importância de turmas mais pequenas para o ensino personalizado. 70% indicam a necessidade de mais professores para trabalho de coadjuvação. 52% reclamam mais apoios pedagógicos para alunos com necessidades educativas especiais. 70% defendem horários pedagogicamente adequados, com mais tempo para os professores trabalharem com alunos e menos tarefas burocráticas. 69% consideram necessário o maior reforço de equipas multidisciplinares, com psicólogos, técnicos de serviço social e animadores socioculturais, entre outros. Queremos, a terminar, sublinhar que estas são medidas que a FENPROF vem defendendo há muitos anos e que não têm tido resposta por falta de vontade política de sucessivos governos. E como se comprova por este questionário que nós realizamos, ainda não será desta, com o plano Escola Mais 2023, que as escolas vão dispor de condições para poderem ultrapassar os muitos obstáculos que se colocam à promoção do sucesso educativo de todos os alunos. E isto, por muito que a retórica governativa nos queira fazer crer do contrário.